Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos do nosso curso de cooperativismo, sejam bem-vindos. Chegamos agora à nossa quarta aula. Olha que maravilha, né? Já estamos na reta final da nossa disciplina. É uma pena, né, que já está chegando ao final, né? Mas que bom também que já chegamos a essa quarta aula, né? Então, eu sou a professora Marisete, juntamente com a professora Marialva, vamos estar aqui juntinho de vocês para conduzir mais essa aula, ok? Vou passar agora para a professora Marialva para ela dar o seu recadinho de hoje. Olá, professora, qual é o recadinho de hoje para os nossos alunos? O que nós vamos estudar hoje? Olá, professora Marisete. Olá, queridos alunos. Nesta aula, nós vamos estudar sobre os princípios cooperativistas relacionados ao meio ambiente e direitos humanos. Eu também, igualmente, professora Marisete, quero deixar aqui meu recadinho para vocês, no sentido de dizer que está sendo muito proveitoso estar aqui junto com vocês, né, na apresentação dessas aulas, né? Já estamos na nossa quarta aula e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? E olha só, tendo dito isso, eu passo a dizer para vocês quais são os objetivos da nossa teleaula, certo? Olha só, na aula de hoje, nós vamos elencar os aspectos fundamentais a serem considerados nas sociedades cooperativistas, né? Que são os princípios cooperativistas relacionados ao meio ambiente e aos direitos humanos, né? É isso mesmo. Então, pessoal, olha só, eu estou aqui dando todo o apoio para a professora Marisete. Eu espero que vocês, qualquer dúvida que tenham, não hesitem em pedir para o professor presencial aí da sala de aula de vocês, para estarem mandando a dúvida aqui, porque eu estou aqui no chat para receber todas as mensagens, tá? Na hora da correção dos exercícios, eu espero que vocês se empenhem para responder. E também, quem tiver interesse, pode mandar um oi aqui para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em mandar um abraço, mandar os parabéns para aqueles alunos que estão verdadeiramente interessados, né? E estão aproveitando essa oportunidade, né? Não é isso mesmo, professora Marisete? Vamos incentivá-los, né, a aproveitar essa disciplina, aproveitar o curso, né, esse curso de cooperativismo, não é mesmo? Muito bem, professora. Então, alunos, agora vamos dar início, né? Vamos aí apertar os nossos cintos, porque agora vamos decolar. Decolar rumo a quê mesmo, gente? Ao conhecimento do cooperativismo, não é isso? Tá com dúvidas? Manda aqui para nós, tá certo? Olha, não fiquem com dúvidas, não vão para casa com dúvidas. Tem a sua dúvida? Manda aqui no chat que nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Se está entendendo, manda também, dizendo, olha, legal, estamos conseguindo compreender o assunto. Se não estiver compreendendo também, manda o seu recadinho aqui. Professores, nós não estamos conseguindo entender. Qual é a sua dúvida? Que nós vamos tentar tirar a sua dúvida, ok? Então, vamos lá. Então, vamos agora iniciar, né, o nosso conteúdo de hoje, que é sobre os princípios do cooperativismo. Vamos lá, olha que interessante, agora aqui a nossa primeira introdução, né? O que diz aqui? O cooperativismo é mais do que um modelo de negócio. Por quê que ele é mais do que um modelo de negócio? Ou seja, ele é uma filosofia de vida. Por que se diz que há uma filosofia de vida aqui também? Porque ele busca transformar o mundo em um lugar mais justo. Olha que interessante, o papel do cooperativismo na nossa vida, né? Na vida do seu cooperado, na vida da sociedade. Por quê? Porque ele busca transformar o mundo em um lugar mais justo, mais feliz aqui, né? Mais equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Porque quando um grupo de pessoas se une com o mesmo objetivo, todos ganham, todos têm melhores oportunidades, né? Então, por isso que o cooperativismo, ele é mais, né, do que um negócio. Ele passa a ser uma filosofia de vida, né? Pensando que toda a sociedade precisa de um lugar mais justo e mais feliz. Continuando aqui, né? Então, vamos lá. Como colocar o cooperativismo em prática? Uma fórmula bem simples aqui para colocar o cooperativismo em prática. Ou seja,
seguindo os 7 princípios do cooperativismo. Tá? Então, essa é a forma que nós vamos colocar o cooperativismo em prática, uma vez que seguimos, né, os princípios do cooperativismo, que é composto por 7 princípios, como nós já vimos também na nossa aula passada, né? Agora nós vamos aprofundar mais sobre esses princípios, sobre cada um deles. Também na aula passada nós falamos exclusivamente sobre o 5º princípio, né? E hoje nós vamos falar sobre os outros 6 princípios do cooperativismo. Então vamos continuar aqui. Primeiramente, nós vamos falar sobre essa relação do cooperativismo, né, com direitos humanos e meio ambiente. Porque o cooperativismo, os princípios do cooperativismo, eles estão relacionados, estão interligados diretamente com direitos humanos e meio ambiente. Tá certo? Então vamos ver por que tem essa ligação. Por que o cooperativismo tem essa relação com direitos humanos e meio ambiente. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Direitos humanos são também direitos econômicos, sociais e culturais. Por exemplo, aqui, direito ao trabalho, à educação, saúde, moradia, previdência social e distribuição de renda. Então, isso nós podemos dizer que fazem parte do quê? Direitos humanos. É o que a sociedade, o que nós, quanto seres humanos, precisamos basicamente, ok? São desses pontos aqui. Então, vamos continuar aqui falando sobre eles, né? Ainda no entendimento aqui, ó, de Piovesa, ele diz que os direitos humanos são fundamentados no valor da igualdade, oportunidade. Também ele fala aqui sobre os direitos difusos e coletivos. Ah, professora, eu não sei o que significa direitos difusos aqui coletivos. Lá no nosso glossário, né, tá lá o significado, não é isso? Sobre isso daqui. Continuando. Então, por exemplo, quando nós falamos de direitos humanos, temos aqui direito à paz, ao progresso, autodeterminação dos povos, direito ambiental e direitos do consumidor, inclusão digital, entre outros valores, como a fraternidade, né? Então, tudo isso são fundamentos dos direitos humanos. Né? E o cooperativismo, ele está muito relacionado, porque ele tem essa ligação com direitos humanos e com o meio ambiente, porque tem essa preocupação com a preservação também do meio ambiente. Continuando aqui, vamos começar a falar agora sobre o surgimento do cooperativismo, para que possamos entender também a importância do cooperativismo na vida do cooperado e da sociedade também. Vamos lá. Então, o cooperativismo, ele surgiu na Inglaterra durante a Revolução Industrial, é isso mesmo, Revolução Industrial, lá em 1844. Por que o cooperativismo surgiu aqui nesse período? Por que foi tão importante? Por que foi o marco, né, do surgimento do cooperativismo? Então, ele surgiu para amenizar os traumas econômicos sociais, né? Em razão de quê? Das condições insalubres, da exploração da mão de obra barata de crianças e mulheres, da extensa jornada de trabalho e do trabalho mal remunerado. Então, são esses pontos aqui, essas mazelas vividas, né, pelos operários nesse período, que foi um período de auge também, mas havia essas condições, né, que contribuíam
para que os operários estivessem passando. Então, essas necessidades. Então, isso vai obrigar que esses operários possam se organizar de forma para combater esses traumas vividos nesse período. Então, aí surge o cooperativismo. Então o cooperativismo ele surgiu só nesse período? Não, isso aqui, nesse período que surge o cooperativismo, ou seja, é o ponto de partida para esse agrupamento de pessoas, para que surjam novas ideias, né, de organização para vencer essa crise que era vivenciada pelos operários nesse período, né? Então, vamos continuando aqui, falando um pouco mais sobre esse surgimento aqui. Então, vamos lá. Um breve histórico aqui sobre os princípios, né? Como que surgiu também os princípios cooperativistas. Então, como nós já falamos anteriormente, teve início aonde? Na Inglaterra, né? Lá no século XIX. Em razão de quê? Da luta dos trabalhadores durante o movimento cartista, né? Movimento surgido pelos operários, não é isso? Para reivindicar melhores condições de trabalho e salário nesse período. Então, a partir desse movimento cartista, surge também a primeira cooperativa, né? Então, continuando aqui, não é isso? Então, ela surgiu aqui em 1844. De que forma? Então, nesse período aqui, 28 tecelões construíram a cooperativa de consumo. Então, ou seja, essa é o registro da primeira cooperativa. Ela surgiu como uma cooperativa de consumo. Qual era o objetivo dessa cooperativa? Enfrentar a crise industrial da época. Ou seja, essa cooperativa oferecia gênero de primeira necessidade aos associados, que posteriormente, essa cooperativa que ela teve início com o consumo, ela passa agora a desenvolver a atividade de produção. Ou seja, como é que seria essa primeira cooperativa? Qual era o objetivo dela? Era adquirir produtos, aqueles produtos de primeira necessidade, ou seja, os produtos alimentícios, com valores mais acessíveis para os cooperados. Então, o que aconteceu? Em virtude dessa crise, que a qual os operários, né, não tinham muita condição de adquirir esses produtos, então agrupou essas pessoas que tinham essa mesma necessidades para adquirir os produtos direto do mercado, ou seja, direto do produtor. Então, eles adquiriam essas mercadorias, né, desses gêneros aqui de primeira necessidade, e vendiam para os seus associados com valores mais acessíveis, certo? De uma forma para atender essas necessidades desse grupo. E, posteriormente, essa cooperativa, ela não só é uma cooperativa de consumo, mas também ela passa a ser de produção. Ou seja, os seus cooperados agora passam a produzir esses gêneros, né, alimentícios ou de primeira necessidade, e passar para a cooperativa, possa fazer agora o quê? A venda desses produtos, né, de uma forma mais vantajosa para esses associados. Então, assim surge, né, a primeira cooperativa que nós temos registro, que surgiu aqui em 1844, a partir da união, né, de operários com o intuito, né, de vencer a crise nesse período da Revolução Industrial. Então, continuando aqui, né, sobre o registro aqui sobre o nosso histórico da cooperativa. Então, vamos lá. Nesse período, os preços eram fixados de forma a não produzir lucro. Ou seja,
era mais a vantagem para que esses associados pudessem adquirir esses produtos com um valor mais acessível. Tá? Então, por isso que diz que os preços eram fixados, né, o valor desses produtos, de forma a não produzir o lucro, porque o interesse da cooperativa é o que? É produzir vantagens para os seus cooperados, né? Então, desde esse período do surgimento da cooperativa, as assembleias eram de fundamental importância. Por quê? Olha aqui, ó. Nas assembleias, cada cooperado tinha direito a um voto, independente, né, da participação no capital social. Essa característica, ela predomina até os dias de hoje. Por quê? Porque todas as decisões dentro de uma cooperativa são nas assembleias, né? E cada associado, ele equivale a um voto, independentemente do capital, né? Que esse associado participe dentro da cooperativa. Então, independe da quantidade de cotas que ele tem, vai equivaler a apenas um voto, né? Então, isso começou lá com a primeira cooperativa, não é isso? E permanece até os dias de hoje. Vamos lá. Então, vamos lá. Com os princípios do cooperativismo, ele surge uma nova ideia. Que ideia é essa? Não é isso? Surge a ideia de quê? De ajuda mútua. Todos se ajudam. Democracia. Todos têm os mesmos direitos, não é isso? Ou seja, com relação às decisões da cooperativa. Mais uma ideia aqui, ó, que surge com os princípios do cooperativismo. Valores humanitários. Satisfação das necessidades e divisão das sobras, né? Já falamos sobre isso nas nossas aulas anteriores, não é isso? Eu acredito que vocês não tenham dúvidas sobre essa questão aqui das sobras, mas se tiver dúvidas, manda aqui no chat que nós vamos explicar um pouco mais sobre isso daqui. Ok, gente? Então, vamos lá. Então, agora, como já sabemos sobre o histórico, como é que surgiu o cooperativismo, né? Porque a importância dos princípios dentro do cooperativismo, né? Porque esses princípios são seguidos até os dias de hoje. Eles foram idealizados, né, por ocasião da criação da cooperativa, da primeira cooperativa lá em 1844. Mas esses princípios são seguidos até hoje, né? Então, vamos lá. Então, já sabemos que os princípios do cooperativismo são divididos em 7. Vamos a eles agora. Primeiro, nós temos o princípio da adesão voluntária e livre. Princípio da democracia, né? Participação econômica dos membros. Autonomia e independência. Educação, formação e informação. Tivemos uma aula só sobre esse princípio. O 6º princípio é da intercooperação. E o 7º, interesse pela comunidade, né? Então, esses são os 7 princípios. Mas vamos falar agora sobre cada um deles. Qual a importância de cada princípio desse para a cooperativa? Vamos lá. Primeiro, vamos falar do princípio da adesão livre, né? Voluntária e livre. O que seria esse princípio? Esse princípio, ele tem por base o quê? Que toda pessoa que tem interesse em utilizar o serviço da cooperativa, ele poderá, desde que ele esteja apto. Lembra quando nós falamos sobre essa questão da aptidão para participar da cooperativa? Ou seja, aquela pessoa que tem o mesmo interesse, o mesmo objetivo
e que desenvolvem a mesma atividade. Lembra quando nós citamos também o exemplo lá da cooperativa de pescadores. Quem poderia participar da cooperativa de pescadores? Somente quem era pescador, não é isso? Então, a adesão é livre. Qualquer pessoa interessada pode participar. Mas, porém, né, ele tem que haver o quê? Essa aptidão também. Ele tem que desenvolver essa atividade que esteja relacionado ao ramo dessa cooperativa. Então, esse é o princípio da adesão voluntária e livre. Ou seja, também é o princípio chamado das portas abertas. Ou seja, as portas das cooperativas estão sempre abertas para quem quiser entrar e participar. Continuando aqui, ainda sobre a cooperativa, né? Então, as cooperativas é aberta a todas as pessoas aptas a utilizar o seu serviço. Ponto importante, assumir as responsabilidades como membro, sem discriminações sociais, raciais, gênero, política ou religião. Então, quem quiser participar, independentemente da raça, gênero, política ou religião, ele será bem-vindo numa cooperativa. Então, esse é o princípio da adesão livre e voluntária, né? Então, esse princípio, ele tem a ver com o quê? Com os valores da liberdade e igualdade, que todas as pessoas são iguais perante a lei, não é isso? Então, isso nós encontramos previsão aonde? No artigo 5º da Constituição Federal. O que diz o artigo 5º aqui? Vamos a eles, vamos fazer uma breve leitura sobre o artigo 5º, para que possamos entender esse princípio. Professora Marialva, a senhora quer fazer a leitura para nós? Com o maior desse prazer, artigo? professora Marisete, com o maior prazer. Então, vamos lá, professora. Vamos lá, artigo 5º da Constituição Federal. O inciso é o 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Ainda no artigo 5º, inciso 20, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ou seja, né, ninguém poderá ser impedido aqui. Quando ele fala compelido, quer dizer, ninguém será impedido de associar ou permanecer associado. Então, por isso que ele tem essa relação com o princípio da adesão voluntária e livre, porque ninguém é impedido de se associar, ok? Então, agora nós vamos falar sobre o segundo princípio do cooperativismo, que é o princípio da gestão democrática. Já falamos bastante, né, sobre a questão da gestão democrática. Por quê? Porque nós temos um princípio que trata sobre a gestão democrática. Ou seja, o princípio da gestão democrática significa dizer que a sociedade cooperativa, quanto à sua governança, deve guiar-se pelos princípios próprios da democracia, que pressupõem a atuação responsável de todos os membros. Lembra quando nós falamos sobre a questão do voto? Então, isso é uma forma, é uma gestão democrática, porque todas as decisões dentro de uma cooperativa têm que ser decididas por todos os seus membros. E onde será decidido? Nas assembleias, aonde acontece o quê? As votações, né? Para deliberação de algumas decisões, ok? Então, lembrando que cada cooperado equivale a um voto. Então, isso é a gestão democrática, ok? Então, o associado, olha aqui, ó, pode votar e ser votado de acordo
com as condições estatutárias, ou seja, aquilo que está previsto no estatuto. Constitui-se os direitos, por consequência, os deveres basilares do associado. Então, essa gestão democrática, ela está baseada em quê? Em direitos e deveres também, certo? Então, por isso que diz que consequente, né? A consequência aqui gera o quê? Os deveres, né? Basilares do associado aqui. Então, vamos lá. Então, o princípio da gestão democrática, ele dá quê? Vida aos valores da democracia, da igualdade, da transparência e da responsabilidade, né? Todas as decisões são iguais para todos, não é isso? Todos têm direito ao voto e tudo tem que ser de forma transparente e com responsabilidade. Então, esse é o princípio da gestão democrática, ou seja, o nosso segundo princípio do cooperativismo, que falamos sobre ele, né? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui sobre os princípios, né? Então, agora nós vamos começar a falar sobre o terceiro princípio. Que traz o terceiro princípio? É a participação econômica dos membros. Ou seja, os membros contribuem equitativamente, ou seja, de forma igual. Todos vão contribuir de forma igual para a formação do capital das cooperativas. E controlam-no democraticamente. Parte desse capital, olha que interessante aqui, é normalmente propriedade comum da cooperativa, ou seja, de todos os cooperados, porque os cooperados são os donos da cooperativa. Continuando ainda sobre o princípio da economia. Então, vamos lá. Os membros recebem habitualmente, se houver uma remuneração limitada ao capital integralizado, ou seja, o capital que foi pago naquele momento da constituição da cooperativa, como condição da sua adesão. O que seria isso? Da sua participação. Vamos lá, o que é importante aqui dentro da participação econômica, né? Além de contribuir para o capital, os associados têm o dever de operar com sua cooperativa, pois são os donos do empreendimento. O que isso significa? Quando diz o dever de operar, ou seja, participar da cooperativa, seja colocando seu produto para a cooperativa, possa fazer a intermediação com o mercado, ou seja, quando se trata de uma cooperativa de consumo, adquirindo os produtos que a cooperativa faz essa aquisição para o seu cooperado. Porque lembro que na aula passada nós falamos que a cooperativa ela vai ser o quê? A intermediária entre o cooperado e o mercado. Porque ela tem essa função de viabilizar esses interesses do cooperado, né? Ou seja, trazer mais vantagens para que esses cooperados, quando seja na relação de consumo ou seja na relação de produção, ok? Continuando aqui, vamos lá. A aplicação desse princípio torna efetivos os valores da responsabilidade e da solidariedade, que estão previstos aonde? Lá no artigo 1º da Constituição Federal.
Então, eu já vou passar aqui, já para o finalzinho, para dizer o que quer dizer esse princípio aqui. Não é isso? O que tem essa relação do artigo 1º da Constituição Federal com esse princípio? Então, vamos lá. Os valores sociais do trabalho é de livre iniciativa. Não é isso? Então, ele está falando sobre essa questão do trabalho. Não é isso? Que é de livre iniciativa. Porque a cooperativa, lembrando que os seus associados, ele pode participar de forma livre. Ele não é obrigado a participar dessa cooperativa. Não é isso? Então, o seu trabalho, ele parte de quê? Da iniciativa livre. Então, por isso que ele tem essa relação aqui com o artigo 1º da Constituição Federal. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre o 4º princípio. O que diz esse 4º princípio aqui? Ele fala da autonomia e independência. O que significa? As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua. A cooperativa ela é controlada pelos seus membros. A cooperativa não é controlada pelo Estado, mas sim pelos seus membros. Vamos lá. O princípio em questão refere-se aos valores da democracia, transparência e honestidade. Lembrando que as atividades da cooperativa não recebem interferência do Estado. Por isso que se diz que as cooperativas são autônomas e independentes, porque não tem essa interferência do Estado no desenvolvimento das suas atividades. Continuando aqui, ainda sobre o 4º princípio. Se afirmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegure o controle democrático por quem? Pelos seus membros. Vamos lá. O que isso significa? A cooperativa, ela pode firmar algumas parcerias, seja com outras cooperativas ou seja com outras organizações. No entanto, essas outras cooperativas ou outras organizações não irão interferir na gestão da cooperativa, nas suas atividades. Então, é isso que ele quer dizer. Mesmo que elas firmem acordo com outras organizações, não vão sofrer a interferência. Por quê? Porque o controle dessa cooperativa é de seus membros. É eles que exercem democraticamente o controle dessa cooperativa, certo? Continuando aqui. Vamos lá. A relação do 4º princípio com a Constituição Federal. Aonde que está? Lá ainda no artigo 5º. No inciso 17 e 18 da Constituição Federal. O que diz aqui? Vamos lá, vale uma leitura desses incisos aqui. Então, a criação de associações e na forma da lei, né? Então, essa criação, ela se dá na forma da lei. A de cooperativas independe da autorização, sendo vedada a interferência estatal, ou seja, elas vão ser criadas, né, de acordo com a lei das cooperativas, né? Lembra que nós falamos também que tem a previsão, né, das cooperativas no Código Civil e na Constituição Federal. Porém, elas não recebem a interferência do Estado, tá certo? É isso que quer dizer aqui esse inciso, tá? A criação das associações é na forma da lei. Por quê? Tem que seguir o que está previsto na lei. Porém, elas funcionam de forma independente, certo? Sendo vedado aqui a interferência
do Estado no seu funcionamento, a não ser que esteja acontecendo alguma irregularidade, né? Aí, logicamente, vai haver a interferência, só em casos que estiver ocorrendo alguma irregularidade dentro da cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa, a fiscalização dela é feita por quem? Pelo Conselho Fiscal, que nós vimos na aula passada, né? Quando nós falamos sobre a Assembleia e sobre o Conselho Fiscal. Então, toda a fiscalização da cooperativa, ela é feita pelo Conselho Fiscal dentro da cooperativa. Então, por isso que não tem essa interferência aqui do Estado dentro do seu funcionamento. Continuando, agora nós vamos falar sobre o quinto princípio. Bem, nós já falamos bastante sobre o quinto princípio aqui. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? Porque ele é muito importante dentro da cooperativa. Ou seja, o que diz aqui? Vamos trazer esse tópico de onde? Da nossa aula passada. As cooperativas promovem a educação, a formação de seus membros, representantes eleitos, né? Que são aqueles que são eleitos no caso do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, né? E também os trabalhadores, ou seja, os outros associados que fazem parte da cooperativa. Então, eles poderiam ser colocados aqui, ó, entre esses trabalhadores, né? Ou também, no caso, lembra quando nós falamos que a cooperativa também, ela pode contratar trabalhadores, não é isso? Para desenvolver toda a parte administrativa também. Então, todos têm que receber a educação. Lembra também que nós falamos que a educação cooperativista, ela vai diferenciar da educação tradicional. Porque a educação cooperativista, ela está voltada a quê? A formação profissional de seus cooperados. Essa formação profissional também ela não está ligada só à questão da profissão, mas também na questão pessoal. Porque lembrando que a cooperativa ela é formada por pessoas, né? Pessoas que têm o mesmo objetivo e as mesmas necessidades. Mas, porém, cada pessoa ela tem o seu jeito, não é isso? Então, só que essas pessoas elas têm que trabalhar o quê? Integrada, né? Tem que trabalhar de forma a cooperar umas com as outras. E muitas vezes pode ocorrer algum atrito. E aí é onde entra a questão da educação e formação, tá certo? Até mesmo, vamos citar o exemplo de alguma cooperativa que vai prestar serviços para uma outra empresa. Então, essa empresa, quando ela firma uma parceria com a cooperativa, ela não vai precisar se preocupar com essa questão da formação. Por quê? Porque a cooperativa já tem esse papel, ela já desempenha esse papel com seus cooperados da formação. Então, todos esses profissionais, eles já vão estar qualificados, certo? Para prestar esse serviço. Por quê? Isso quem vai proporcionar é a própria cooperativa, ok? Então, vamos lá. A preocupação com essa formação e informação aqui, ela está voltada para quê? Para que os seus cooperados possam contribuir eficazmente para o desenvolvimento das suas cooperativas. Lembrando que quem são os donos da cooperativa são os seus associados, não é isso? E para que essa cooperativa dê certo, dê resultado, então todos os seus cooperados, eles precisam ter essa preocupação aqui com essa cooperativa, porque eles são os donos dessa cooperativa. Continuando ainda sobre o quinto princípio. Então, o princípio relaciona-se imediatamente com os valores da transparência e da responsabilidade.
retomando aqui, não é isso? Sempre ele está falando sobre a questão da transparência e da responsabilidade dentro da cooperativa. Vamos lá. A relação do quinto princípio com a Constituição Federal. Então, a relação está onde? Prevista lá no artigo 6º da Constituição Federal. O que diz o artigo 6º? São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Né? Então, essa é a relação aqui da Constituição Federal com o quinto princípio que trata da educação. Vamos lá. Chegamos agora ao 6º princípio. Qual é a relação do 6º princípio aqui? Ele trata da intercooperação. Essa intercooperação de que trata o 6º princípio não está somente relacionada aos seus cooperados, mas também essa intercooperação entre cooperativas. As cooperativas se intercooperar umas com as outras. Então, o que é importante lembrarmos aqui do 6º princípio, que trata da intercooperação, que não está relacionada somente aos associados, mas também às outras cooperativas. Vamos fazer a leitura aqui do significado do 6º princípio. Olha o que ele diz. As cooperativas prestam serviços a seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Ponto importante aqui, ó. As cooperativas prestam serviços aos seus membros. Então, a função da cooperativa é o quê? Prestar serviços a seus membros. Para isso ela é criada, para que possa viabilizar as atividades que o cooperado tem para desenvolver ou para usufruir dessas atividades com relação a quem? Ao mercado. Porque lembra que sempre, eu estou voltando aqui para vocês, rebatendo, que a cooperativa, ela é o quê? Ela é a intermediária, aquela que vai ficar no meio entre o cooperado e o que? O mercado, para viabilizar, para que esse cooperado ele tenha mais vantagens para, seja na aquisição do produto, quando se trata da cooperação, da cooperativa de consumo, ou seja, na produção, quando a cooperativa vai colocar o seu produto no mercado, de forma mais vantajosa para esse cooperado. Quando ele fala aqui, ó, trabalha em conjunto através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Aqui ele está falando sobre
a intercooperação entre as cooperativas. Cooperativas do mesmo ramo, certo? Seja com relação regional, nacional ou internacional. Então, a intercooperação é uma das formas pelas quais se pratica o valor da solidariedade. É um ajudando o outro para alcançar o seu objetivo. De qualquer cooperativa, né, que as entidades co-irmãs, o que seriam essas co-irmãs? São essas cooperativas que são dos mesmos ramos, que vão trabalhar em conjunto, uma ajudando a outra. Então, isso é o que é a solidariedade que ele está falando aqui. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o nosso 7º princípio e último, né? Que ele fala sobre o interesse pela comunidade. Então, a cooperativa, ela tem essa função aqui, não é isso? Também o interesse pela comunidade. De que forma se dá esse interesse? Então, as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades. Então, elas têm essa finalidade também, né? De criar essa sustentabilidade para a sua comunidade. Aonde ela foi criada? Através de quê? De políticas aprovadas pelos seus membros. Vamos lá. As cooperativas têm o dever de conduzir o desenvolvimento equilibrado das próprias comunidades para o bem-estar de suas populações, universo, né, no qual se insere os seus associados. Vamos ver mais alguma coisa importante aqui sobre esse princípio. Nenhum outro agente econômico tem esse compromisso, ou seja, nenhum outro empreendimento, ele tem esse compromisso com a comunidade, aonde ele foi criado. E já a cooperativa não, ela tem essa preocupação das suas atividades beneficiar quem? A comunidade também, não somente os seus associados, mas a comunidade aonde ela foi criada. Vamos lá, mais um ponto importante aqui. A cooperativa deve respeitar as peculiaridades sociais e vocações econômicas do local, desenvolvendo soluções, negócios e apoiando as ações humanitárias. Ou seja, lembram quando nós falamos lá nos inícios, nas nossas primeiras aulas, que quando se vai criar uma cooperativa, tem que ver essa questão da viabilidade, da necessidade da criação dessa cooperativa? Então, está aqui, ó. Então, para a criação, deve-se respeitar essa peculiaridade sociais e vocação econômica. O que essa comunidade tem ali que possa se desenvolver economicamente? Para que toda essa comunidade possa crescer, possa se beneficiar. Então, isso é que tem que ser observado no momento da criação dessa cooperativa, né? Apoiando o quê? Negócios e soluções humanitárias aqui. Olha um exemplo aqui para vocês entenderem melhor essa participação da cooperativa com a comunidade local, aonde ela foi criada. Um exemplo de aplicação do princípio, interesse pela comunidade, é o da reciclagem de recursos pelas cooperativas financeiras, fazendo com que a monetização da produção do serviço gere novas riquezas locais e regional. O que isso significa? Também está lá no nosso glossário, né? O significado. Mas vamos lá. Significa esse reaproveitamento de algumas produções com o desenvolvimento econômico. Mas nós vamos voltar agora, nós vamos encerrando esse bloco, não é isso? Para o intervalo de vocês, para que vocês possam responder as atividades.
Mas nós, quando retornarmos, eu vou fazer um fechamento desse conteúdo aqui para que vocês possam entender melhor. Ok, pessoal? Então vamos agora às nossas atividades. Olá, estamos de volta agora com o nosso conteúdo, né? Eu espero que vocês já resolveram as questões, mas se ainda não resolveu as questões, vamos resolver agora. Eu vou terminar de concluir agora esse conteúdo. Para quem ainda não resolveu a questão, vai resolver agora, certo? Então vamos lá. Nós estávamos falando, né, sobre o 7º princípio. Quando paramos aqui nesse tópico, aonde ele diz aqui, traz um exemplo da aplicação do princípio, que seria o quê? O nosso 7º princípio, né? O que ele diz? Um exemplo de aplicação do princípio de interesse pela comunidade é o quê? A reciclagem de recursos pelas cooperativas financeiras, fazendo que a monetização da produção de serviços gere novas riquezas local e regionalmente. O que seria isso? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês possam entender o que significa. De repente, lá na sua comunidade, vou citar um exemplo aqui da comunidade que desenvolve, faz aquele processamento do açaí. Então, além desse processamento do açaí, o que gera depois? Não tem aqueles carocinhos do açaí? Né? O que você pode fazer? O que pode reaproveitar essa semente, né? No caso, não seria esse caroço que eu falei agora, seria essa semente do açaí. Ele pode ser aproveitado de que forma? De biojoias, não é isso? Então, a cooperativa, ela faz o quê? O beneficiamento do açaí. Faz todo aquele processamento. E aí, o que sobra? Essas sementes. Então, se essas sementes não forem reutilizadas, elas vão ser o quê? Jogadas fora. Então, se reutilizar essas sementes de uma outra forma, como na produção de biojoias, então isso vai ter um retorno econômico para a comunidade. Então, isso significaria essa palavrinha aqui, essa monetização da produção do serviço para gerar novas riquezas, né? Você tem um produto e desse produto pode gerar um novo produto através da reciclagem. Beleza? Continuando aqui. Importante ressaltar que o interesse pela comunidade exige das cooperativas apoio a projetos e soluções que sejam sustentáveis, tanto do ponto de vista econômico, quanto da ótica social e ambiental. Por isso que nós falamos muito sobre essa questão do meio ambiente, né? É importante lembrar que as cooperativas não perseguem o lucro, buscando apenas pequenas margens, de modo a poder realimentar e fortalecer o quê? A sua operação. A cooperativa não tem lucro. Ela trabalha para que os seus cooperados tenham mais vantagens. Continuando, o princípio associa-se diretamente ao valor da responsabilidade socioambiental, previstos aonde? Aqui no artigo 225 da Constituição Federal. Vamos ver aqui o que diz o artigo 25. Vou pedir agora para a professora Marialva fazer a leitura dele para nós. Vamos lá, professora. Vamos então, professora, olha só. O artigo 225 da Constituição Federal traz a seguinte redação. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações. Então, muito bem. Então, essa responsabilidade com o meio ambiente, ela está prevista onde? Aqui no artigo 225 da Constituição Federal. Então, para fechar o nosso conteúdo, nós vamos dizer aqui, ó, que esse conjunto de elementos doutrinários, por invocarem pureza e justiça, em seus mais amplos significados, eleva o movimento cooperativo em conceito legitima, né, como referência organizacional ao redor do mundo. Todavia, não basta que os valores e os princípios sejam puros e justos. É preciso que a pureza e a justiça estejam nos corações e nas mentes das pessoas que fazem o dia do cooperativismo, o dia a dia, aqui no caso do cooperativismo, pois a ausência da prática equivale ao desprezo da teoria e, por extensão, o próprio movimento. Então, pessoal, né, vamos fechar agora esse conteúdo e vamos agora para a nossa correção das atividades. Quem vai fazer a correção das atividades com vocês agora será a professora Marialva, né? Como todas as nossas atividades, ela faz as correções das atividades com vocês. Vamos lá, professora. Olá, queridos alunos. Antes de nós começarmos a entrar efetivamente na correção das questões, né, da atividade proposta em sala de aula, eu quero passar um recadinho para vocês, que é deixar o meu e-mail e o e-mail da professora Marisete disponível. Para o caso de vocês terem alguma dúvida, pode escrever o e-mail, mandar para a gente, porque a próxima aula vai ser a nossa última aula, né? Infelizmente, é a 5ª e última aula dessa disciplina, desse curso. Então, como vai ter a provinha semana que vem, vocês podem sim mandar o e-mail, a gente vai responder com todo carinho. A gente já disponibilizou ali na tela para quem quiser copiar, tá bom? O da professora Marisete é marisete.marta@ifro.edu.br, né? E o meu é marialva.silva@ifro.edu.br, tá bom? Não hesitem, pessoal. Quem quiser mandar o e-mail, a gente vai estar à disposição, tá bom? E no caso, quem não tiver computador em casa, pode procurar a escola, um professor, a ajuda de algum amigo que tem essa até pelo celular mesmo, né? É possível encaminhar um e-mail. Basta identificar, colocar a dúvida, faz a perguntinha lá que a gente vai resolver com o maior carinho para vocês, tá bom? Dito isso, né? Eu não posso deixar aqui de parabenizar todos os professores que estão interagindo com a gente aqui no chat da nossa disciplina aqui, né? Não estamos aí fisicamente, né? Mas estamos, de certa forma, presentes, né? Com vocês por meio dessa interação também, que não só pela telinha, né? Mas o professor aí da sala que fica mandando as mensagens, fica falando pra gente o que está acontecendo, né? Enfim, olha só. Aí a gente não pode deixar de mandar um abraço para todos os alunos lá da escola Nilo Coelho, lá da professora presencial, que é a Vanderluza, né? Que é do município lá de Ministro Andreasa, né? E temos também a professora Leane, lá da escola Celso Ferreira da Cunha, do distrito de Riozinho, lá de Cacoal. Ela também interagiu com a gente aqui no chat, né? E infelizmente teve algumas cidades que teve um probleminha lá na transmissão do sinal, mas a maioria já foi restabelecido, né? Que bom. Então, eu espero que com esse restabelecimento do sinal vocês estejam vendo, né, o nosso abraço, o nosso carinho para vocês, que nós ficamos muito satisfeitas, né, com essa interação, com essa participação, porque nós realmente precisamos saber, né, porque essa aula é feita para vocês aí, né, então a gente precisa desse contato para saber o que está acontecendo, mandando as dúvidas, né, isso é muito importante, né. A professora Márcia também, da CRE lá de Paraná, né, só que assim, ela falou que é do município lá de Presidente Médici, mas a CRE
Ed de Paraná, lá da escola onde ela trabalha, né? Temos também os alunos da escola Cassimiro de Abreu, lá de Nova Mamoré, e foi a professora Elisângela que deixou um recadinho aqui para a gente mandar um oi para vocês. Temos também Escola Maria Rosa, né, do Polo 14 de Abril, lá em Espigão do Oeste, ó. Semana passada estavam presentes e aqui, mais uma vez, né, com a gente, presente aqui foi a professora Elizabeth, que mandou um recadinho aqui pra gente no chat, né. E a professora Regina Lopes, também lá de Nova Mamoré, que tá ligada lá com os alunos na nossa aula, né. Mas eu quero mandar um abraço especial, demonstrar minha gratidão para a professora Cássia, né? Que ela mandou uma foto dos alunos lá, todos reunidos, né? No sentido de cooperação, né? Fazendo jus à nossa disciplina, nosso curso, né? Que é de cooperativismo. Foi lindo ver aquela cena, aquela foto, os alunos todos dedicados. Se eu pudesse, eu dizia o nome de cada um. Infelizmente, eu não sei, né, o nome de cada um, mas foi lindo de ver aqueles alunos todos empenhados na atividade, tá bom? Então tá, pessoal. Vamos agora, efetivamente, para a correção das atividades, né? A questão número 1, ela fala o seguinte. As cooperativas são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações sociais, raciais, de gênero, política ou religiosas, né? Dito isso, né, vamos responder. A letra A faz a seguinte pergunta. A qual princípio do cooperativismo esse trecho se refere? Vocês responderam, pessoal? Olha só. A resposta significa o princípio da adesão voluntária e livre. É a resposta da letra A da questão número 1, né? Letra B. Com qual direito humano esse princípio se realiza, né? A qual ele se relaciona, né? Poderíamos dizer também assim, né? Olha só. Em relação à letra B, o princípio tem a ver imediatamente com os valores da liberdade e da igualdade, né? A incorporação desta diretriz pelo direito brasileiro manifesta-se na forma lá do artigo 5º. Vocês lembram, pessoal, quando, inclusive, a professora Marisete, eu fiz a leitura desse artigo 5º lá no inciso 17, né? Que diz o seguinte: é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Olha só, pessoal, tem algumas palavrinhas aí, né? Que a gente, como a professora Marisete já falou, mas eu faço questão de enfatizar que tem o glossário lá no final. E se tiver um tempinho aqui, nós vamos trabalhar esse glossário juntamente com vocês ainda nesta aula, tá bom? E aí no glossário vai ter o significado dessa palavrinha aí, paramilitar, tá bom? E ainda, na letra B, temos o inciso 20, lá do artigo 5º ainda da Constituição Federal, né, da nossa Carta Magna. Diz o seguinte: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Essa é a resposta completa da letra B, tá? Quem fez alguma coisa nesse sentido de dizer que estava relacionado lá com o artigo 5º, inciso 17 e o 20, foi muito bem na questão, tá bom? E vamos para a questão número 2. Olha só, diz o seguinte: os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse capital é normalmente propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem habitualmente, se houver, uma remuneração limitada ao capital integralizado, né? Como condição de sua adesão. Vamos ver a pergunta em relação a esse enunciado. A letra A faz a seguinte pergunta. Letra A, ainda da questão número 2, viu, pessoal? A qual princípio do cooperativismo esse trecho que eu acabei de dizer, a qual princípio ele se refere?
Vamos para a resposta. Ele se refere ao princípio da participação econômica. Tá bom, pessoal? A professora Marisete passou isso hoje mesmo na nossa aula, né? E agora vamos ver a pergunta da letra B, ainda da questão número 2. Olha só, teve um errinho ali no slide, as duas estão como letra A, mas podemos entender que é a letra A e a letra B, tá? Olha só, a segunda letra A fala o seguinte, que se refere à letra B, né? Com qual direito humano esse princípio se realiza? Vamos para o gabarito. Tá todo mundo acompanhando? Tá todo mundo conseguindo entender? Alguém já acertou a questão número 1? Só é mandar um recadinho aqui no chat, tá? Que assim que eu terminar a correção eu vou verificar. Olha só. A aplicação deste princípio, deixa eu só confirmar aqui, tá? A pergunta seria, com qual direito humano esse princípio se realiza, né? A aplicação deste princípio torna efetivos os valores da responsabilidade e da solidariedade. Esse princípio ele está contemplado na nossa Constituição Federal, né? Lá no artigo 1º, no inciso 4º, olha só, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Parabéns aos alunos que conseguiram responder essa questão também, né? Agora, vamos para a questão número 3. Olha só. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições de que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa. Olha só, palavrinha-chave no enunciado, autonomia, né? Diante disso, responda. Letra A. A qual princípio do cooperativismo esse trecho se refere? Pessoal, esse trecho ele se refere ao princípio da autonomia e da independência, tá bom? E a letra B faz a seguinte indagação. Com qual direito humano esse princípio se realiza? Olha só, vamos para a resposta. O princípio em questão refere-se aos valores da democracia, transparência e honestidade, né? Em nosso marco regulatório, ou seja, a nossa Constituição Federal, né? Que é a nossa Carta Maior, lá no artigo 5º, também no inciso 17 e no 23, né, gente? O 17 já foi estudado nessa aula de hoje e agora eu passo a ler o inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal, que é a resposta dessa letra B, né, que é a continuação da resposta. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independentes de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, né? Também já foi objeto de estudo na aula de hoje, né? Não pode haver interferência estatal, né? E olha só uma dica para vocês, pessoal. Toda vez que vocês forem ler um artigo, leiam primeiro o caput do artigo, né, que é como se fosse a cabeça do artigo, e posteriormente vocês passam a ler o inciso. Não é interessante que a gente leia o inciso diretamente sem ler lá o caput do artigo, né, para não ficar sem sentido. Mas ali no nosso slide ficou dessa forma porque a gente já foi exposto nessa aula, né, todo o artigo, né, o artigo 5º, e foi uma forma de estar abreviando, mas fica a dica, quando vocês forem fazer a leitura de algum código, de algum regulamento, leiam, por favor, primeiro o artigo e depois o inciso, porque eles se complementam, certo? Questão número 4. Olha só, vou ler o enunciado da questão número 4 e espero que todos vocês estejam acompanhando, tá bom?
Vamos lá. As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades através de políticas aprovadas pelos seus membros. A qual princípio do cooperativismo esse trecho se refere? Olha só, pessoal, esse trecho está diretamente ligado ao princípio do interesse pela comunidade, né? Parabéns para quem conseguiu responder essa questão também. Agora vamos para a letra B. Olha só. Ainda na questão número 4 é a letra B, tá? Só para vocês se situarem. Com qual direito humano esse princípio se realiza? Que princípio ele se refere, né? Olha só. O princípio associa-se diretamente ao valor da responsabilidade socioambiental. Isso foi também objeto de estudo, né, gente? Lá no artigo 225 da Constituição Federal também, né? Está totalmente amparado na nossa Carta Maior, artigo 225, que inclusive já foi lido na aula de hoje, mas eu não me canso, vou ler outra vez, porque a repetição leva à excelência, né? Vamos lá, artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Olha só, eu quero deixar os parabéns para todos os alunos que conseguiram chegar na resposta correta, tá? E quem não conseguiu, o importante é ter se esforçado. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá para o nosso e-mail, já foi dito, né? Quem conseguiu anotar e quem não conseguiu também pode pedir para o professor, que daí ele manda uma mensagem para a gente aqui pelo chat e a gente vai responder. Eu vou passar o e-mail e vocês vão conseguir ter acesso, tá? Para tirar todas as dúvidas, porque a semana que vem é a nossa última aulinha e vocês não podem levar nenhuma dúvida, tá bom, gente? E tem o glossário também, né, pessoal? Olha só. O nosso glossário, todas as aulas eu digo que ele é feito no contexto da matéria em que é estudada, tá bom? Por exemplo, uma palavra que tenha mais de um significado, eu coloco dentro do significado da nossa disciplina, da nossa matéria. Como, por exemplo, a palavra manga, né? Um exemplo bem comum. Existe a manga, que é uma fruta, e a manga que de uma roupa, né? Então, eu coloco sempre no contexto da nossa disciplina, tá bom? Mas mesmo que vocês leiam, isso não exclui outros significados, tá bom? Olha só, lembra que a professora Marisete falou lá no comecinho da aula sobre o direito difuso e coletivo? Olha só, o direito difuso é um direito exercido por um e por todos, indistintamente, sendo seus maiores atributos a indeterminação e a indivisibilidade. É isso mesmo, pessoal, vai alcançar a todos, né? É indivisível, é um direito que tanto é para mim como para você, todos vão ter o mesmo direito, é um direito difuso, né? Abrange toda uma sociedade, toda a coletividade, né? Olha só o exemplo que a gente trouxe para vocês. É difuso, por exemplo, um direito ao meio ambiente sadio, né? Que também, inclusive, está lá no artigo 225 da Constituição Federal. Vamos lá para a próxima palavrinha, professora. A palavra também paramilitar, né? Que a gente viu lá no artigo 5º, né, da Constituição Federal. E aí a gente vai mostrar para vocês o que significa essa palavrinha vedada, né? Ela fala o seguinte: vedada é de caráter paramilitar. É o seguinte, ó. Essa questão paramilitar são associações civis, armadas e com estrutura semelhante à de militar, né? Todo grupo ou associação com fins políticos, partidários, religiosos ou ideológicos, formados por membros armados que usam táticas e técnicas policiais ou militares para a consecução de seus objetivos, né? É por isso que eles são classificados como paramilitar, como se estivesse ao lado, né? Para significa ao lado. E aí ele
pelo fato de ter essa questão de serem armados, dá uma certa equiparação, mas não é a militar, tá, gente? É outro grupo de pessoas, mas é daí que vem a palavra, tá? E a palavra monetização também, gente, que foi objeto de estudo aqui, que a professora Marisete falou essa palavrinha 2 vezes lá na aula dela, né? Tinha em 2 situações, olha só. Monetização significa o aproveitamento de algo como fonte de lucro. O termo é derivado do verbo monetizar, que designa o ato de transformar algo em dinheiro. Olha só, basicamente qualquer coisa, objeto, informação, por exemplo, ela pode ser usada para monetização, que é aquele exemplo da sementinha lá do açaí. Quando as pessoas extraem a polpa do açaí, elas vão estar aproveitando aquela sementinha para a fabricação de biojoias, né? Muito bom esse exemplo utilizado pela professora Marisete, foi bem pertinente, né? E mais uma vez a gente trouxe para vocês a palavrinha doutrina, gente. Ela já apareceu em uma outra aula, mas a gente faz questão de dizer para vocês que doutrina, ela é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema que pode ser literário, pode ser filosófico, pode ser político, ou pode ser até mesmo religioso, né? A doutrina também, ela pode ser usada como uma fonte do direito, né? Por isso que quando a gente estuda o direito, a gente fala assim, tem doutrinadores que sustentam essa tese, tem doutrinadores que sustentam uma outra tese. Então, são estudiosos, né, que fazem essa base, esse alicerce para nós que somos estudiosos do ramo do direito, para estarmos nos norteando, né? Justamente no sentido do que eles colocam nessas doutrinas, né? Com as ideias deles, né? Por isso que eu gosto de trazer essa palavrinha para vocês, porque ela vai estar sempre aparecendo no estudo do direito para vocês. Em qualquer situação, vocês vão estar sempre tendo que utilizar uma doutrina, né? Inclusive mesmo das cooperativas. Existem alguns escritores, né, que montam os seus livros, que nós podemos falar que são doutrinadores. Eles têm livros, né, um acervo, tem as ideias deles nesses livros livros de cooperativismo, né? E é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez, porque foi muito bom estar aqui com vocês. Essa aula foi muito gratificante. Fiquei muito feliz de receber a foto. Aqui eu mostrei para a professora Marisete. Se der tempo, a gente vai colocar na próxima aula, né? Enfim, mas como vai ser a revisão, né? Que vai ser da nossa provinha, né? Então, eu não posso prometer, mas eu posso garantir que foi muito bom receber essa foto dos alunos interagindo, tá bom? E agora eu vou passar a palavra para a professora Marisete para dizer para vocês as palavras finais do nosso encontro de hoje. Então, gente, chegamos ao final, né, da nossa aula, não é isso? Que bom, não é isso? Que já chegamos ao final da nossa 4ª aula, já estamos a um passo para concluir a nossa disciplina no caso aqui, né? Então, na próxima semana, nós vamos ter a nossa revisão, que é a nossa 5ª aula, que é a revisão dos conteúdos para a nossa avaliação. Mas, desde já comecem a estudando o conteúdo, não é isso? Para que possamos fazer uma boa prova, ou seja, gabaritar a prova de Constituição e Educação Cooperativista. Então, gente, chegamos ao final. Eu quero agradecer por vocês terem estado aí, né, acompanhando a nossa aula. E vamos estar com vocês agora novamente na nossa próxima aula, nossa 5ª aula na semana que vem. Então, gente, um abraço, fiquem com Deus e tchau. Bom feriado, pessoal, semana, né? Terça-feira é feriado e vai ser na outra terça, tá bom? A gente não vai se ver no próximo porque é feriado. Educação à distância, mudando realidades.